louco para as praias da cidade. Aqui, ajuda eu! Mobilidade pelo mundo. Amabilidade. Amabilidade pelo mundo. Mobilidade. Pra todo mundo reouvir, pra todo mundo refazer, pra todo mundo realçar, pra poder viver bem. Chegou a caçarola da preguiça, salve Jorge, vem. E junto com a malta progressista, salve Belelé. De volta a Belo Horizonte, após uma temporada no sul do país, a cantora Gabriela Pilatti apresenta nesse sábado seu novo projeto, o show Caironos, que versa sobre o tempo em um repertório que reúne compositores e poetas como Ricardo Aleixo e Estrela Leminski. E o Agenda foi conferir. O Caironos é a mistura do Kairos e do Cronos, que são duas definições em grego para tempo. Eu peguei essas duas e quis juntar e basicamente o Kairos é o tempo que não é cronometrado, que não que é o contrário de qualquer coisa exata, que tem mais a ver com o nosso sentimento, com o significado que a gente dá para as coisas. E o Cronos, que é o tempo do relógio mesmo, é o tempo da ampulheta, que é o tempo cronometrado. Chorar não posso mais, pensar não sou capaz, tenho um compromisso sério, sou um moço velho, um vencedor vencido. Em setembro, a gente, com a formação com o Davi Fonseca no piano, o Maná Moraes no baixo e o Léo Lana na bateria. Então a gente conseguiu juntar as afinidades e os interesses, e em setembro a gente fez nossa primeira apresentação aqui em Belo Horizonte. E aí a intenção é continuar juntos, trabalhando. Eu quero ver, moeda quero ver, virar. A gente dividiu o repertório em dois. Todos, de alguma forma ou de outra, tratam a questão do tempo, que a gente chama de autoral, apesar de não ser nenhum de nossa autoria, mas de artistas ou poetas, que são compositores também, da cena local. Por exemplo, Valdemar Eusébio Pereira, Ricardo Aleixo, Maquele K e a Estrela Leminski, que não é, né, mas que é de Curitiba. E depois a gente tem um outro repertório que é com artistas mais reconhecidos nacionalmente. Então a gente procurou alinhavar todos eles nesse mesmo tema, do Caironos. Prepara a rede de tucum. Então, o convite é para que nós possamos estar lá no show Caironos, sem preocupar com o tempo de fora. A proposta é que todos os participantes, tanto de cima quanto embaixo do palco, estejamos ali numa comunhão, celebrando a música. Uma série de pinturas que falam de pessoas que, em busca de justiça, colocaram suas caras à tapa pelas redes sociais. Imagens de hoje com símbolos de ontem que as interrogam. Assim, Miguel Gontijo define sua nova exposição 20 centavos. Não adianta olhar pro céu
com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. 20 centavos para mim é um hino à liberdade. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Um momento que me emocionou muito durante esse ano, porque eu não acreditava mais que houvesse, que a juventude fosse na rua. Eu sou de um movimento que quando eu estava jovem eu estava na rua. E ver essa efervescência, esse movimento, para mim foi um canto de esperança. 20 centavos, por mais decepcionante que ele tenha sido depois, naquele momento ele foi para mim um canto de esperança. E eu resolvi traduzir com veemência. A minha dor está na rua, ainda crua, em ato um tanto beato, mas calar a boca nunca mais. Essas imagens, a maioria delas, ou quase na totalidade, elas foram tirada, pinçada do Facebook. Fotógrafos anônimos que postaram a imagem e eu coletei e fiz comentários entre dois pontos. A minha geração, os movimentos que eu presenciei e estive junto em 1968, conversando com os movimentos da agora. Mas a gente tem que levar em consideração que são momentos diferentes da história. Preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. A movimentação de 68 era um país que não tinha liberdade, era uma ditadura explícita. Hoje eu acho que é muito mais um conflito social, de onde a corrupção cada vez ela permeia e ganha mais os meios que a gente está vivendo. Acredito hoje que a liberdade que a gente pediu nas ruas seja uma liberdade do indivíduo. Não é como que nós tentávamos em 68, que era uma liberdade para o país. Atenção, para as janelas no alto, atenção. Ao pisar o asfalto, mangue, atenção. O meu trabalho é uma pintura. Eu sempre uso símbolos de um outro tempo para conversar com os símbolos de hoje. E são símbolos emanentes, que passam de geração para geração. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Esta é a primeira vez que eu faço uma exposição explicitamente de cunho político. O que me inspirou, o que me motivou foi a emoção pela liberdade. Você vê o jovem na rua gritando, cantando, sem líder, porque nós não temos líder, é um país que ficou sem líder. E isto é completamente novo, é talvez completamente novo no mundo inteiro. Então os quadros nasceram desta emoção, ela é explicitamente uma emoção do momento. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. O poeta Eucanaã Ferraz foi um dos vencedores no Prêmio Portugal Telecom de Literatura na categoria Poesia, com seu livro Sentimental. Além dele, o pernambucano José Luiz Passos foi o vencedor na categoria Romance, com o Sonâmbulo Amador, e a gaúcha Cíntia Moscovitch na categoria Contos, por Essa Coisa Brilhante que é a Chuva. E nós fomos aos arquivos da Rede Minas para ouvir o próprio Eucanaã, autor aí de importantes estudos sobre Drummond e Vinícius de Moraes, falar da sua poesia. O meu raciocínio, o meu modo de percepção do mundo, ele é plástico. Eu compreendo o mundo olhando. Então, se eu não olhar, eu não entendo. É um limite, é um modo, de fato, de apreensão das coisas. Então, isso nos poemas fica muito flagrante, porque como o poema é uma tentativa de apreensão total do mundo, né? E por vezes essa tentativa de apreensão total é de apreensão de um mundo complexo e muitas vezes invisível, é interessante que isso se dê na minha poesia como se tudo isso fosse ou só pudesse ser visível. Então, como falar do invisível como se ele fosse visível,
assim, como matéria plástica, como matéria real, do mundo real. Então, eu só sei falar do que eu vejo. Então, mesmo aquilo que aparentemente tem uma substância não corpórea, nos poemas surge do contato com as coisas. Então, é uma poesia, de fato, muito substantiva, muito material. É uma poesia das coisas visíveis, das coisas que estão no mundo, que estão à volta. Não é abstrato. E na saideira de hoje vamos com Nando Reis, que vai comercializar seu disco solo mais recente em versão ao vivo. Sei foi lançado em 2012, independente, sem vínculo com empresas distribuidoras. Agora a versão ao vivo do disco, que foi gravado em BH com os americanos do The Freak Boys, chega às lojas nos formatos CD e DVD. Reprise do Agenda, amanhã às 7h30 da manhã. Uma ótima noite, até lá. O muro cor-de-rosa leva a Bertioga. Lá de Casimiro trouxe a flor azul. Eu não vim de Marte, pois sou vermelho. Grota terra roxa do Pomarenjaú. Cristina não é santa, mas é nome de rua. Vai pra Ubatuba, vem do Frei Galvão. Paro lá no Pérez, indo pra Sununga. Lázaro namora Domingas, eu nasci no verão de 63. Tenho 5 filhos, fiz uma família. Trouxe de Saturno um anel de leão, onde hoje moram minha mãe Cecília, Cássia e Marcelo dentro do meu coração. Dorme na ladeira o Senhor do Tempo, sua ampulheta trago em minhas mãos. Gira o planeta, encobre a luz da lua. Se uma estrela deu o sol, eu quero uma constelação de astros reis.